as enfermidades e as desarmonias espirituais, nós estamos falando da relação do pensamento, a mente, e dos nossos corpos sutis, de toda a influenciação dos pensamentos que conclui-se no corpo físico, trazendo os desequilíbrios, mas compreendendo que os nossos desequilíbrios ele inicia na alma, no espírito, através dos nossos desequilíbrios mentais, dos nossos teor energético, que é a nossa usina maior, que são os pensamentos. Então, eu vou repetir o último quadro da semana passada para a gente poder dar continuidade. Então, nós sabemos que o pensamento é um dínamo gerador de energia, criando uma corrente mental que age diretamente sobre todos os corpos, provocando alterações na sua constituição, determinando o estado de saúde ou de doença. Então, para que isso ocorra, né, nós, ser pensante, o espírito. Então, quando a gente pensa, né, então nós somos criadores do pensamento. Esse pensamento vem de onde? Vem do fluido cósmico universal, que é de Deus. Ele vem das nossas emanações interiores, advindo dos nossos processos reencarnatórios, onde o nosso HD está cheio das nossas personalidades, das nossas vivências, de acordo com a nossa evolução, e que vai se acumulando mediante a cada reencarnação, o nosso caminhar evolutivo. Quando nós pensamos, o nosso pensamento ele é acolhido pela mente. Por que a mente? A mente é um atributo do espírito, onde faz toda a codificação, recebe essa energia, que são ideias, de uma certa forma, ideias ainda abstratas, e ele está, essa sede da mente fica no corpo mental superior. Então, nós temos aqui os nossos corpos sutis, né? Nós temos o nosso corpo físico e todos os outros filtros até chegar propriamente ao espírito. Então, a sede da mente é esse corpo aqui, ó, corpo mental superior. Aqui realiza-se toda a criação dessa energia mental de uma forma abstrata, depois levado para o outro corpo sutil, que é o corpo mental inferior, ele faz uma codificação, uma leitura, transforma em concreto, e aí é jogado para os outros corpos até chegar no corpo físico, e nós, então, lançamos as nossas ideias, colocamos a nossa postura mental mediante a nossa fala, que é a forma de comunicar. Mas para que isso tudo ocorra, esses pensamentos, eles são ininterruptos. Eles são construídos a todos os instantes. Então, aí nós temos essas energias e os pensamentos que vai adentrando até a todos os corpos, até chegar no corpo físico. Então, se nós, né, ser pensante, que estamos em um processo de evolução, temos pensamentos negativos, isso interfere no nosso corpo, chegando ao nosso corpo físico, onde vamos ter reações. Se nós temos pensamentos positivos, da mesma forma também vamos ter reações positivas no nosso corpo. Como nós estamos ainda em uma vivência de um mundo de prova e expiação, então nós sofremos uma influenciação muito forte ainda das nossas mazelas, dos nossos defeitos, da nossa postura mental, o nosso lado que critica, que fala mal, que condena. Então, assim, porque faz parte da vida nossa ainda, do nosso processo de evolução. É por isso que nós estamos aqui na Terra, onde o mal ainda impera. Então, nós somos esse ser ainda, onde o nosso lado sombra é muito grande, está muito arraigado. Então, por isso que nós sofremos as nossas tempestades, né, as nossas doenças, que são provocadas
pela corrente de pensamentos que absorvemos 24 horas por dia. Então, com isso, a gente está vendo essa ligação do corpo mental com o corpo superior, o corpo mental superior com o corpo físico, que é justamente onde ele acarreta ou ele tem todas as suas consequências, né? Então, estou mostrando para vocês aqui como que existe a ação dos pensamentos nos corpos sutis e quais são as suas reações. Tá? Bom, o que ocorre? Mediante essa situação, nós vamos agora entender dentro das ondas mentais, porque quando nós pensamos, nós criamos onda no nosso cérebro. Então, o ciclo do pensamento do espírito. Então, a energia do campo mental do espírito, mais energia cósmica, né? É o teor dos nossos pensamentos. Quando pensamos, nós emitimos ondas, que é formada pela energia, pela frequência, pela vibração. Quando pensamos, nós estimulamos o estímulo do pensar. Então, quando a gente faz esse movimento, essa energia, aí nós emitimos ondas, que é isso aqui, ó. Ondas é isso aqui, ó, que ocorre no nosso cérebro. Energia, frequência, vontade e força. Então, nós temos aí o sentir, que nós tocamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque quando nós pensamos, nós estimulamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso aí vai provocar um movimento, uma força, né? E vai ter uma reação. E que reação que é essa? Vai depender da sua frequência mental, dos seus pensamentos que você cria. Isso aí é que vai caminhar em todo o seu corpo sutil, chegando no corpo físico. Então, se vocês prestarem atenção, tem corpos, ou melhor, tem sintomas do nosso corpo físico mediante os nossos pensamentos. Dor de cabeça, coração acelerado, boca seca, falta de ar, né? Então, assim, às vezes você gela ou você esquenta, suor, sensação de medo, pânico. Então, assim, tudo isso é proveniente das energias que nós acumulamos dentro de nós. Por que eu estou colocando isso aqui agora? O que nós estamos estudando? As enfermidades. Tudo isso que eu já estou falando, é o que eu falo que é um preâmbulo até agora, é mostrando como que nós funcionamos e o que leva a cada um de nós a adoecer ou ter saúde. Vai depender do nosso padrão mental. O que a filosofia espírita ela nos concita ou ela nos alerta? Trabalhar a nossa mente, melhorar como espírito, doar as boas energias que temos, fazer caridade, porque fazer caridade é o exercício diário de você sair do seu egoísmo e abrir a porta para o outro. Então, é ter novas vivências, né? Sair da sua zona de conforto, daqueles pensamentos, daquele ciclo daqueles pensamentos diários, constantes, intensos, em uma coisa só. Então, é interessante para a gente poder abordar esse assunto. É a mesma coisa que você tem um terreno e que você não cuida desse terreno e que ele dá todas as ervas daninhas. Vai chegar uma hora que o terreno vai ficar de uma forma que você não tem mais o como plantar. Então, a doutrina vem e nos ensina como cuidar desse terreno, que é o nosso coração, é a nossa mente. Limpar, tirar as ervas daninhas, ou seja, fazer nossas reformas de base, que é a reforma moral, mudar o nosso ciclo de amizade, mudar o nosso pensamento, mudar nossa postura perante a vida, nos tornarmos pacientes, tolerantes, aprender o perdão, ter palavras doces para com o outro. Então, tudo que Jesus nos ensinou é justamente todos os instrumentos para que possamos melhorar a nós mesmos. Esse terreno, ele estando propício, obviamente faremos novas plantações,
e com certeza colheremos coisas diferentes. O grande processo da vida é que, pela nossa ignorância espiritual, ainda estamos vivenciando os mesmos ciclos. Abrimos uma reencarnação com uma missão, com uma vontade de melhorar, e muitas vezes não conseguimos alcançar o nosso objetivo. E voltamos várias vezes para conseguir melhorar em determinadas situações das nossas vidas. Então, a doutrina, ela é preventiva, ela é consoladora, ela é esclarecedora. O evangelho, ele é tirado a parte moral da Bíblia Sagrada, porque para atentar que nós somos seres em evolução, que somos caminheiros do tempo e do espaço, e a necessidade de transformar, ela advém de nós mesmos. E esse transformar não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu tenho que querer. A partir do momento que eu quero, eu tenho uma vontade. Essa vontade é que faz a força de eu mudar os meus pensamentos para que eu possa melhorar. Então, quando nós entendemos isso, nós temos uma abordagem completamente diferente sobre como lidar com a vida, num contexto geral. E a gente percebe que portas vão se abrindo, janelas vão se escancarando, e a gente se torna mais leve. A gente vai deixando para trás aquela capa pesada, vai deixando aquele mau humor, vai deixando de ser ranzinzo, vai deixando de ter muita picuinha, infantilidade. Por quê? Porque vai mudando a sintonia, vai buscando novos rumos, e a gente percebe que esse caminho é o caminho da felicidade, é o caminho da leveza, é abrir as nossas malas e descarregar as pedras que só fazem peso e, na verdade, nos prejudicam. Então, Jesus vem com toda a sabedoria nos ensinar. E a ciência está aí para nos provar que isso tudo que eu estou explicando é ciência. Só que a doutrina espírita, ela também é uma das pernas da doutrina, é a ciência. Então, nós temos a doutrina espírita como ciência, como filosofia, que é o conhecimento, e a moralidade, a religião, essa ligação da criatura para com o Criador. Gente, qualquer dúvida vai chamando. Então, quando nós pensamos, nós emitimos ondas, que eu já mostrei atrás. O que é onda? Onda é um pulso energético que se propaga através do espaço ou através de um meio líquido, sólido ou gasoso, com velocidade definida. Então, é a forma do caminhar, né? É a onda. Então, aqui nós temos aquela questão do elétron, quando ele está, ele excita, ele pula, né? De uma zona para outra. Então, isso aqui é a forma de explicar que nós temos, através da física quântica, a respeito do pensamento. Uma onda é como se fosse uma forma de ressurreição da energia, por intermédio do elemento particular que a vincula ou estabelece. A fonte primordial de qualquer irradiação é o átomo, ou parte dele em agitação, despedindo raio ou ondas que se articula. É só para a gente lembrar da física quântica, que já foi dado, inclusive, um estudo sobre isso, né, nos estudos de segunda-feira, para a gente lembrar como movimenta, e isso aí que são as ondas. Aí, quando nós pensamos, nós estamos emitindo ondas. Se tivéssemos, né, todos nós, porque alguns têm, a oportunidade de ler, de ver, de enxergar os pensamentos, né, de enxergar as emanações, isso aí ele é transferido para o vidente através da aura. Você percebe o colorido, né, ou a falta de cores mediante os pensamentos das criaturas. Então, quando pensamos, estamos emitindo ondas. E o que são ondas? Olha aí.
Pensamento é exteriorizado por ondas que se espalham a partir do mundo íntimo do ser pensante. Nós vivemos constantemente em meio às nossas ondas, né? Então, as ondas mentais são essas ondas que fazem com que tenhamos saúde ou que nos tornemos doentes, porque ela é constante, ininterrupta. Essas ondas, ela é de fora para dentro e de dentro para fora. Então, é um movimento, é um vai e vem constante. E o alimento é como se fosse um fluido, né? E nós estamos envolvidos, é o que nós chamamos de psicosfera mental. Tudo que nós pensamos, ele é retratado através do ectoplasma que possuímos, ele é plasmado no ar, os nossos pensamentos. É por isso que os espíritos nos conhecem muito bem, sabe das nossas mazelas, das nossas quedas, das nossas dificuldades, e eles vêm, aproximam, criam uma sintonia com os nossos pensamentos e começa a jogar mais e mais pensamentos de uma certa forma, emaranhando, né, em um novelo, em uma teia de aranha, para que eles possam, então, nos prejudicar, ou muitas vezes também é um benefício, porque são entidades que têm o mesmo padrão vibratório, mas que são trabalhadores da última hora, que estão conosco num processo de caminharmos juntos, de aprender, buscar conhecimento, melhorar como espírito e como ser humanos que estamos nesse momento. E de acordo com essa vivência e essa busca, esse caminho de luz, você evolui e quem está perto de você também evolui e passa a fazer esse compromisso de você auxiliar. Então, os dois caminham juntos. Muitas vezes são coisas do passado, de outras reencarnações, e o processo de melhoramento, ele está justamente juntos, unidos. Então, o caminhar é dos dois. Mas nós que estamos na carne e que estamos em um processo de um caminhar mais claro no sentido de sentir dor, né? Porque nós temos um corpo físico, de ter as angústias, são os chamamentos que nós temos para, assim, então, buscar o caminho com Cristo. Aqui nós temos os estímulos mentais. Então, aqui é o espírito, né? Aliás, aqui é o corpo mental superior. E aqui nós temos o HD nosso. Toda a experiência das nossas vidas passadas está localizado nesse corpo, que é o corpo mental. Aqui nós temos o cérebro espiritual e o nosso cérebro físico. Então, tudo primeiro é colocado no cérebro espiritual. Após a leitura, ele é, então, acolhido pelo cérebro físico. O cérebro físico, a mente, ela é acolhida no cérebro físico a partir do diencéfalo, né? Quem entende de medicina, quem já estudou o cérebro, vai ver que o encéfalo fica aqui, diencéfalo fica aqui, e é onde é agasalhada a mente. A mente que está no corpo mental superior, dentro do cérebro espiritual. Aqui no cérebro físico, ela fica nessa região, perto, inclusive, da pineal, que é a glândula da mediunidade, a sede da alma, a glândula do amor, né, como é conhecida, de vários nomes, mas é a glândula que nos desperta para a vida e nos desperta para o abrir da consciência. E aqui nós temos o córtex cerebral, que já vimos lá os 3 cérebros em um só. Essa parte aqui é o que nós focamos na vida, o que nossa semente quer germinar, quer trazer, que é o amor, que é as leis da natureza, onde nós temos esse cérebro racional, onde tudo passa pelo crivo da verdade. Quando esses estímulos mentais, eles são acionados, eles descem por onde? Pela medula óssea.
Já perceberam que às vezes você está assim, você dá aquele... Ai, parece que passou alguma coisa perto de mim, assim, você dá é como se um vento tivesse passado, né? E você dá aquele susto, porque atinge a nossa medula óssea, atinge a nossa coluna vertebral. E é pela coluna vertebral que todo o processo mediúnico acontece, onde nós sentimos as vibrações de outras entidades. Então, vamos para frente, para a gente poder entender. Alguma dúvida desse quadro aqui, gente? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Então, vamos. Dando continuidade, né? O cérebro ficou lá para cima. Então, aqui agora nós temos toda a coluna vertebral. Dessa coluna vertebral, nós temos as ondas. Estão lembrados que vem lá do cérebro? Então, atinge toda a coluna vertebral. A medula espinhal fica localizada no canal das vértebras. Sua principal função é estabelecer comunicação entre o sistema nervoso e o restante do corpo. Tudo atinge o nosso sistema nervoso, tá? Então, é por isso que a gente sente as vibrações, a gente sente a aproximação, porque pega todo o nosso sistema nervoso e ele é atingido, e com isso eles fazem espargir no corpo físico as sensações. Na coluna vertebral, onde a gente fala que é tudo, por isso que fala que ela é a nossa base de força, é a base de sustentação, aqui nós temos o cérebro, aqui nós temos a medula, e esses risquinhos aqui, ó, né, Dona Zaida aproveitou e fez, mostrando que são os plexos, aqui a cadeia de ganchos, os vertebrais, e nós temos os plexos, e nós temos os chakras. Os chakras são as nossas rodas de força, que quando nós estamos doentes, eles perdem um pouco a cor natural e característica que eles têm e desalinham. Quando estamos bem, as cores permanecem e ele é alinhado. Então, o chakra e os plexos faz toda essa, atinge o nosso sistema nervoso autônomo e jorra para a nossa coluna todas as sensações, os estímulos que vêm do cérebro, que vêm do cérebro espiritual e que vêm do espírito. Então, é todo um caminho. Isso é muito fabuloso. Estudar o ser humano, estudar o corpo humano, para compreender que cada órgão, que cada pedacinho do nosso corpo foi executado e dentro de uma ciência, dentro de uma matemática exata, que cada um tem a sua função e é importante para que o corpo como um todo possa atuar e vivenciar o espírito. Então, nós temos os plexos, os chakras, a mente pensante, o ser pensante, o pensamento, a mente, transfere para o nosso cérebro e nós, então, passamos a sentir. Para chegar até aqui, começa no espírito, passa pelos outros 6 corpos para chegar no 7º corpo que é o corpo físico. Energia mental, ela tem um foco, né? Ela é determinada. Quando a gente cria uma energia, ela, além dela ter uma matéria, ela tem característica, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem forma, ela tem som. Então, a nossa energia mental, ela é extremamente rica de todas as características e qualidades. Só depende do pensante, do ser pensante, o teor que ele tem. Então, quando nós jorramos a nossa energia, né? Nossa energia mental, atravessando os corpos, olha, não atinge somente a nossa medula,
Toda energia, ela atinge tudo que nós temos. Os nadis, a nossa corrente sanguínea, os nossos nervos, ossos, órgãos. Então, tudo que o corpo humano tem, essa energia, ela passa por todos o nosso órgão de cheio, como posso falar, né? E vai atingindo cada coisa. É aqui que começam as doenças. Começa a atingir as doenças. Para cada pensamento, para cada teu energético, nós temos alguns órgãos, porque cada chakra ele é ligado a determinados órgãos. Quando atinge os chakras, que baixa a sua energia, ele começa a afetar, então, os órgãos. Aí chegando, então, transferindo para o corpo físico. Mas esse desenho eu aproveitei que Zária me deu e eu transformei ele mostrando que nós aqui estamos vivenciando a nossa situação. Somos seres ainda de pouca luz. Então, o nosso teor energético, ele ainda é muito sujo, né? Ele ainda tem uma característica muito baixa. Então, o que que ocorre? À medida que a gente vai pensando, a gente vai adoecendo os nossos corpos sutis, que depois, mais tarde, pode vir para o físico. E aí nós temos esse corpo físico como resultado dos pensamentos negativos. É de grande importância a gente colocar isso, agasalhar isso no coração e na mente. Tudo que você pensa em malefício do outro, você cria aquele pensamento, você foca o pensamento e direciona a determinada pessoa. Algum algoz, alguém que te fez mal, alguém que te ofendeu. Então você jorra, é como se fosse um banho de lama que você joga no outro. Ai, pega, Fátima, adoece? Sim, porque nós ainda estamos em um processo onde o nosso patamar evolutivo não nos permite vivenciar 24 horas do dia em equilíbrio mental. Nós oscilamos. Ora estamos em alta, ora estamos em baixa. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está muito mal. Então, essa oscilação mental e de sintomas, né? Nervosismo, ansiedade, raiva, mágoa, chateação, nojo e outros sintomas que vai baixando a nossa vibração, a nossa frequência vibracional, isso vai adoecendo. E a tendência é, o resultado disso tudo, é isso aqui, ó, a destruição que a gente vai tendo no nosso corpo espiritual, né? O perispírito, duplo etérico ali, até chegar no corpo físico. A doutrina, como preventiva, ela pede para que, antes que a doença chegue ao corpo, esforçar muito para que ela seja exterminada no corpo sutil. Que a gente retire do perispírito, que é o nosso pequeno HD. Porque quando a gente já começa a fazer essas limpezas nesse corpo sutis, nós também estamos limpando o nosso corpo físico. Quando a gente não alcança esse objetivo, essa doença vai vir para o físico, para expurgar. Uma coisa muito interessante, conversando, como eu passei a experiência, né, da minha tia com câncer, conversando com o médico, eu conversava muito e perguntava por que vomita tanto, né? Ele falou que são reações da doença. E eu procurando também uma explicação dentro da doutrina espírita, dentro da filosofia espírita e até mesmo espiritualista, são coisas que você vai acumulando dentro de você, são energias pesadas, que depois ela descarrega com uma inflamação de qualquer um órgão que foi afetado mediante as vibrações e os pensamentos. E quando ela joga para o corpo físico, essa ânsia de vômito é como se você quisesse vomitar tudo que você tem dentro de você, são as energias que vão saindo. E
Foi, inclusive, abordada uma história de uma pessoa que estava nesse estágio final do câncer, e toda vez que ela fazia vômito, que ela botava para fora só aquela gosma, aquela água, um vidente percebia uma gosma negra que ia escorrendo, sabe? Muito forte. Então, a gente fala assim, meu Deus, mas isso é castigo? Não. Deus não tem nada com isso, não é castigo de Deus. Ele nos fez livres e inteligentes. Tem nos mostrado através do Evangelho, através da vinda de Jesus, através de Maomé, através da história, quantos missionários tivemos que mostrou que nosso caminho é o caminho do amor, é o caminho do bem. Tivemos Moisés com as leis para que os homens pudessem conviver com harmonia, com tranquilidade. Tivemos Allan Kardec, que codificou a doutrina, nos mostrando que estamos aqui para nos moralizar, para engrandecer a nossa alma, nos oportunizando que a nossa centelha divina possa sempre estar em brilho, em luz. E nós temos todos esses ensinamentos e, nesse momento, estudos diversos com vários personagens. Nós temos o Pentateuco Espírita, pela codificação dessa doutrina maravilhosa, nos ensinando a caminhar. E é um momento muito, muito ímpar que estamos atravessando. Nós estamos entrando na boa era, na nova era, em um momento de botar para fora tudo que nós temos de negativo, e captar boas vibrações e bom amor e fazer as nossas reformas de base. Então, esse momento, ele é único, e nós estamos aqui, habitando esse planeta, onde ele passa por um processo de transição, e o esclarecimento, o conhecimento, ele nos oportuniza a fazer essa mudança dentro de nós. Sim, os pensamentos são ininterruptos, fato, mas então não significa que eles estão em grande desordem. A necessidade que já temos de compreender essa energia é no orar e vigiar que Jesus tanto nos chama a atenção. Quais são os pensamentos que eu estou tendo nesse momento? Eles são benéficos? Eles são maléficos? Está querendo atingir a quem? Mas lembrando que os primeiros que são atingidos somos nós, porque quem pensa banha dessa energia. É uma energia suja, eu banho dessa energia suja, primeiramente, para depois jorrar essa energia para o outro. Então, é hora da gente acordar, é hora de olhar o universo, é hora de agradecer, é hora de intensificar a nossa força para o caminho da luz, para o caminho do bem. É hora de sair de dentro do nosso egoísmo, sair de dentro de nós mesmos e olhar à nossa volta. Quantas pessoas estão necessitando das nossas vozes para serem alertados, das nossas mãos para ajudar a curar, a limpar, a levantar, dos nossos braços para serem abraçados, acolhidos, do nosso amor para que esse amor possa ser a cura. É o acolhimento que a casa espírita tem que ter para receber a todos que ali adentram, sem distinção de cor, sem distinção de culto, sem distinção de status, todos acolhidos da mesma maneira, lembrando, dai de graça aquilo de graça você recebeu, é a mediunidade, a energia do amor, é a energia que cura, é a energia que faz transformar as pessoas. E nesse momento estamos vivendo uma grande dificuldade. Não só nós, todos, indistintamente. Um momento de transição, de uma energia mais pesada. Então, precisamos mantermos unidos em coração, em mente, em pensamentos, na construção de boas egrégores, que além de auxiliar o próximo, estamos auxiliando primeiramente a nós. Então, é bom a gente ficar muito ligado nessa energia mental, trabalhar os nossos pensamentos, que ainda são tão negativos. O nosso olhar ainda é um olhar pesado, porque olhamos e pensamos.
Às vezes temos vergonha de exteriorizar os nossos pensamentos. Às vezes temos vergonha de nós mesmos perante a espiritualidade. Mas faz parte do processo. Estamos aprendendo, estamos caminhando. Estamos perto de colocar em nossos pés a sandália da caridade, que nos ensina a caminhar com mais amor. Lembremos de ontem da palestra de Breno, da paciência. Então, ser paciente, paciente conosco, paciente com os nossos pensamentos, sempre procurando o que Jesus falava: orai e vigiai, vigiai e orai. É isso que a gente está precisando colocar no nosso coração, meus irmãos. Os estudos, ele não é só científico, filosófico, ele é moral, ele é preventivo, ele é consolador e, acima de tudo, ele atrai a nossa intelectualidade, ele abre as nossas mentes para o conhecimento. Então, nós temos aí Allan Kardec falando que possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. Jesus, com os discípulos, ele falou: podereis fazer muito mais do que eu faço. O que é que Jesus queria dizer isso? Que um dia teremos oportunidade de fazer tudo o que ele fez e até mais um pouco. Porque vai depender de nós. Quando os nossos pensamentos forem filtrados, quando os nossos pensamentos forem de caridade, de fraternidade incondicional, não teremos mais doenças. Não seremos mais um ser doente, mas um ser de harmonia, de equilíbrio, onde faremos o bem sem olhar a quem, de uma forma amorosa e tranquila, sem nenhum esforço. Porque agora que nós estamos criando, automatizando, na verdade, esse trabalhar para o próximo e viver com o próximo. Na vontade encontramos um botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da nossa vida. O nosso pensamento, ele é forte, ele é força, ele é energia. Mas quando acionamos a vontade, a gente alcança o objetivo. Para o bem ou para o mal. O poder da vontade. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado. E em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Leon Denis nos fala isso lá no livro O Problema do Ser e do Destino, lá no capítulo 20. A vontade. Compreender essa força que temos dentro de nós. O pensar e a vontade de executar o que estamos pensando. Então, quando desejamos algo, movimentamos recursos dentro de nós. Então, o pensamento ganha velocidade e, de forma instantânea, solicitamos a Deus que nos enche de energia e fluidos para que possamos sustentar as lutas do dia a dia. E é através da prece que nós abastecemos o nosso espírito para continuar. A prece, a meditação, o silêncio mental, os bons pensamentos, as boas virtudes que temos são acionadas quando nós estamos em prece, quando nós estamos naquele processo do silêncio falando com Cristo, que é o nosso irmão maior, o nosso irmão mais iluminado, e que sempre está com os braços estendidos a nos auxiliar. Então, dessa forma, também curamos nossas doenças. E o poder do pensamento. Os pensamentos negativos envenenam a vida. Pensamentos de preocupação, ansiedade, raiva, medos, são forças destrutivas de nós mesmos. Nós adoecemos por isso. Destrói a harmonia, destrói a vitalidade, o vigor, a habilidade de agir. Enquanto que os pensamentos positivos de bom humor, de alegria, de coragem, curam, acalmam,
aumenta a criatividade, a eficiência, o discernimento, a sabedoria, a esperança. Então, pelo poder do pensamento, nós escolhemos. Queremos ser felizes ou não? Queremos ainda ficar no mundo de vitimismo? Eu quero ser vítima da vida? Eu quero me autopunir? Então, a escolha é de cada um de nós. Então, a mente na visão espírita, como controlar a mente? Nós sabemos que a mente é um atributo do espírito que recebe os pensamentos. Então, a mente é nada mais, nada menos que uma cascata de processos físico-químicos. Então, como que nós podemos controlar a mente? Desenvolver um programa de autoconhecimento em que se considere, primeiro, observar com mais atenção o teor dos pensamentos que usualmente emitimos. 2. Analisar a carga emocional que impregna as nossas manifestações verbais e as nossas ações. Do que nós estamos falando? Né? São as nossas cargas emocionais. Quais atitudes que nós estamos tendo? Está mostrando o que nós estamos pensando. 3. Procurar identificar de maneira honesta inclinações, mazelas, viciações mentais de baixo teor. É se conhecer. Porque eu só vou mudar a partir do momento que eu conhecer, que eu tiver um conhecimento de mim mesmo. Aí, de mim mesma. Então, o que vai acontecer? Eu vou colocar em revista a minha vida, ver que os meus pensamentos ainda são muito baixos, de baixa frequência, e eu quero melhorar. Então, eu vou começar a controlar a minha mente. Eu vou botar filtro nos meus pensamentos. Eu vou absorver o que é bom e o negativo eu vou começar a expelir. Vai embora. Esse pensamento não é meu. Tira isso da minha mente. Né? Purifique os seus pensamentos, liberte-se de pensamentos e lembranças do passado. Não fique fantasiando, imaginando o futuro com expectativa, gerando estresse, inquietações. Viva o hoje, o agora. Procure ficar presente no agora, no hoje. Entenda que Procure ficar presente no agora e entenda que que o futuro deve estar no presente. Acho que eu devo ter feito alguma coisa errada, gente, me perdoe. Que tudo que nós estamos vivendo, a nossa felicidade é agora. Não foi o ontem e nem será amanhã, é o hoje. Então, viva o hoje. Aí tem aquela música, né? Vamos viver o hoje como se fosse o último dia. Amar as pessoas como se não tivesse o amanhã. Agradeça tudo que tem e seja feliz com o que tem. Não fique reclamando pelo que você não tem. Compreenda que a gratidão é a energia curativa e poderosa do universo. Agradeça. Agradeça por tudo. Agradeça a dor. Agradeça a doença. Agradeça as perdas. Agradeça a indisposição. Agradeça as ofensas. Tudo que ocorrer na nossa vida, agradeça. Porque a gente agradecendo, a gente está passando pelo nosso caminhar de pedras, mas com os pés mesmos doridos, mas a mente sustentada na fé e em Deus. Então, por isso que devemos agradecer sempre. Aqui podemos compreender que a sintonia com outras mentes é um fenômeno natural. Nós nos comunicamos a todo instante com outras mentes, não existe distância. Eu estou aqui, o outro está lá no Japão. A gente está comunicando mentalmente, porque é só pensar, né? Está comunicando. Então, as mentes estão sempre em sintonia, fundamentado na frequência de seus geradores, e dessa forma, tanto pode ser indutores de vontades e desejos, como pode ser objeto de indução por outras mentes que se expõem pela vontade firme. É uma troca energética. O pensamento é um teor energético, é uma frequência vibratória, é uma energia. Vai e volta. Eu assimilo das outras mentes e coloco as minhas mentes em condição de sintonia com as outras. Emitindo ideia, passamos a refletir as que se lhes assemelham. Ideia essa que para logo se corporifica com intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-nos assim espontaneamente em comunicação com todos que nos expõem o modo de sentir.
Então, a gente, às vezes, agasalha pensamentos tenebrosos. Alguém nos fez mal, a gente fica ali, ó, mas tomara que acontecesse isso. Pode deixar, sua batata tá assando. Você vai levar um tropeção lá na frente, vai ver o que você fez comigo. A gente vibra, né? Pelo nosso excesso de vingança, de pensamentos negativos, de orgulho. Então a gente começa a refletir, a gente acha que nós somos os únicos privilegiados. E quando Jesus fala que ninguém é privilegiado, porque somos todos iguais, ninguém tem privilégio. No reino de Deus não existe privilégio. Acolhe-se a todos, respeitando o teor energético, o tamanho espiritual que cada um de nós possuímos. Isso é André Luiz que falou. E nós vamos ficar por aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, tem mais um. Achei bonitinho isso aqui, só para a gente, que nós vamos entrar lá na frente nesse assunto, né? Aqui nós temos a mente, aliás, o cérebro e o coração. E os dois conversando, e um falou com o outro. Você deveria dizer o que você sente. E o coração responde, você deveria sentir o que você diz. Então, a reflexão para nós. Será que tudo que a gente fala, a gente sente? Ou sai de boca para fora? Né? Ou será que tudo que o nosso coração sente, ele consegue colocar, ele consegue dizer, ele consegue transpor, transforma em palavra, se faz entendido? E a gente vê muito que a doutrina espírita, ela nos alerta muito para isso. Engolir saco, engolir situação das doenças. Mas eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ser paciente, eu tenho que ser tolerante. Sim, temos que sim. Ser este ser de luz, esse homem de bem. Mas nesse momento, se assim o fizermos, vamos adoecer. Porque quando eu engulo o sapo, eu acumulo energia lá dentro. Amanhã transforma em um câncer, né? Transforma em um problema no meu pulmão. Por quê? Porque eu não verbalizei aquilo que está me machucando. Então, quando eu estava fazendo esses estudos, que veio uma coisa interessante. Aproveitar desses estudos e falar um pouco da nossa criança interna, que todos nós possuímos. As nossas crianças internas estão muito doentes, porque vem de encarnação e reencarnação, e às vezes da cultura, da forma da criação que tivemos, né? Tolerar tudo, ser manso. Jesus é tudo isso, mas olha o alcance infinito do Cristo, um ser de luz. E quem somos nós ainda? Mas podemos conhecer as verdades do Cristo e começar a colocar em ação, sem atropelar o passo a passo, sem atropelar as escadas que estamos a subir. Nos conhecendo de fato, sabemos quem somos, até onde eu posso suportar determinada situação, até onde essa situação começa a me incomodar e eu começo a adoecer. Nós estamos num planeta que, nesse momento, nós temos um processo de doenças emocionais, que são a somatização de tudo que nos fez mal e que está fazendo mal. As doenças da depressão, da síndrome do pânico, né? Está alarmante, porque nós, seres humanos, estamos começando a compreender as nossas vontades, as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa capacidade de dizer sim ou não. E a cultura brasileira, dos nossos pais, é sim, 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 senhor, sim, senhor. Nós, mulheres, principalmente, né? Sim, senhor, meu marido. Sim, senhor, meu pai. Sim, senhor, meu chefe. Então, a gente fala sim, mas lá dentro a gente queria gritar não. E vai chegar uma hora em que nós vamos soltar um grito imenso. Chega, cansei, não suporto mais, eu estou extremamente doente. E as doenças vêm através do mau humor, da falta de sono, das preocupações, da raiva interior. Isso tudo vai adoecendo o espírito, tá? Eu vou parar aqui, gente. Nós vamos ficar aqui nessa figurinha, né? E eu vou convidar vocês. Quem sabe agora à noite, deita aí no seu travesseiro e conversa a mente com o coração. Vê o que seus corações estão pensando, sentindo.
e ver o que suas mentes estão pensando. Faz um elo de ligação coração e mente. Isso é uma forma de descobrir como está a nossa saúde emocional, como está a nossa saúde mental, essa comunicação. O que tem na minha vida que eu gostaria de mudar? Quais os pensamentos que, de uma certa forma, me faz tanto mal? Como meu coração está batendo? Ele está sossegado? Está ativo? Está bem? Ou esse coração ele está amargurado, desesperado, preocupado, querendo fazer algumas coisas e não consegue, querendo mudar e não consegue? Ele está amarrado? Lembremos que precisamos ser livres, meus irmãos. A liberdade faz parte da vida. Precisamos voar. Os nossos voos individual, ímpar. Não precisamos mais de algemas. Não precisamos ficar segurando pedras. Não precisamos mais de ficar com as malas trancadas e as chaves escondidas. É hora de abrir tudo que somos de verdade. Olhar o ser humano que somos, sem medo, sem temor, sem preocupação e sem preocupar o que tem dentro de mim de verdade. Quem sou eu? A resposta eu falo para cada um de vocês. Somos um espírito de luz, eternos, de conhecimentos infinitos, e que estamos atravessando as jornadas, criando pontes, destruindo e reconstruindo paredes, adentramos em labirintos que hoje precisamos sair. Adentramos em porões e escondemos de nós mesmos tantos segredos, mas a necessidade se faz presente para que busquemos a luz, o amor, a esperança. Libertas, escancarem a porta da alma, abram as janelas, deixe a luz entrar. Recria e recria sempre as energias dos pensamentos. Reformule essas fontes geradoras da vida que é o pensamento. E agasalhe na mente os pensamentos da paz. Reformule os pensamentos abstratos e deixe que concretize em ideias, de ideais, de sonhos, de sucesso, de vitórias, mas no espírito. Porque a nossa maior riqueza é a riqueza espiritual. A riqueza da terra é passageira, mas a riqueza do espírito é a riqueza do amor.